Você quer ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas? Preste bastante atenção nesse vídeo, pois trago informações que são de extrema relevância para o seu portfólio. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e usando o meu link, justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta lá na Binance, cara, abre uma conta através do meu link para ter acesso a esse descontão, tá? Infelizmente é só para quem não tem conta, só para quem tá abrindo uma conta nova, tá? Você que já tem não consegue inserir esse desconto aí. E também convido os senhores e as senhoras a seguir-nos aí no nosso Instagram, @canal Dinheiro, tem bastante resumo de notícias lá, coisa bem interessante. Então vamos lá, como que tá aí o seu dia, meu jovem? Tá indo bem, né? Já ouviu falar que você talvez seja o resumo das 5 pessoas com as quais você anda? Pois bem, nos dias de hoje, o online tornou-se uma realidade, então eu tenho uma novidade para você. Normalmente, alguém que você acompanha bastante, alguém que você assiste bastante, pode ser considerada dentre essas 5 pessoas. Então, de repente, se você assiste bastante aqui o meu canal, você pode considerar quase como se a gente andasse lado a lado. Afinal, você está sempre ouvindo aqui, né? Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações e vamos lá. Bom, meus amigos, eu vou começar compartilhando aqui essa informação bem interessante, tá? Baleias compram mais de 100 mil bitcoins dos investidores que com medo venderam seu bitcoin quando o preço caiu, tá? Então, eu vou ler um trecho dessa matéria, mas antes eu queria colocar um negócio muito importante para você que é condizente com isso aqui, ó, que é o seguinte: antes da gente pensar em preço do Bitcoin, tá? Eu quero que você abstenha a informação de preço e entenda necessariamente o que é Bitcoin. Bitcoin é um ativo digital, um ativo criptográfico que atua de maneira centralizada. Então, enquanto o governo tá lá fabricando dinheiro infinitamente, tem uma crise ou uma sombra de crise, necessariamente ele vai lá e usa isso como uma muleta, né, como uma desculpa para fabricar mais dinheiro e regular aí os níveis que são aceitáveis. E quem não entende isso não consegue entender como o capitalismo funciona. Então nós temos, de um lado, o Estado que fabrica diretamente o dinheiro. Nós temos uma outra ponta que é conectada ao Estado, que são os bancos que fabricam dinheiro de maneira indireta, que também causam a inflação, ou seja, fazem com que o dinheiro tenha um valor cada vez menor. E como eles fazem isso? Eles emprestam um dinheiro que não tem. Então, hoje, se todo mundo for até o banco e realizar o saque do seu dinheiro, o banco não vai conseguir pagar todo mundo. Isso porque ele empresta dinheiro que não é dele. Os bancos estão extremamente alavancados. Então, quando você coloca R$ 1.000 lá dentro, olha só a loucura. Você coloca R$ 1.000 na mão do banco. Existem exceções de conta sem taxa, você usar algum banco digital, enfim, existem muitas possibilidades para você não pagar taxa no banco, obviamente, mas via de regra, a maior parte da população paga taxa para o banco ficar com seu dinheiro lá. Então você paga dinheiro para o banco usar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro ainda para ele. Então ele presta a sua grana para uma outra pessoa e vai fazer muito dinheiro em cima daquilo. E quando o processo é inverso, você vai fazer um CDI, né? Você vai emprestar dinheiro para o banco, ele vai te pagar um empréstimo ínfimo e dane-se. E é assim que a coisa funciona. Então o Estado fabrica dinheiro de maneira direta, o banco de maneira indireta, e na outra ponta, né, o oposto disso tudo, a gente tem o Bitcoin e, por consequência, as criptomoedas. E eu chamo de criptomoedas apenas as descentralizadas, tá? As que são centralizadas a gente coloca como um ativo alternativo, como, por exemplo, o XRP, ou até as criptos que
tem características descentralizadas, só que sua maior parte está em mãos de poucos detentores. Então, ao contrário da moeda estatal, o Bitcoin e várias outras criptomoedas, elas não são fabricadas infinitamente. E ainda quando fazem parte de ainda quando tem algum protocolo ou algoritmo que leve à fabricação de mais criptomoedas, quando a moeda é legitimamente descentralizada, ainda isso ocorre de uma maneira gradual, programada e previsível. Então é como se fosse o Estado, por exemplo, se ele falasse assim, a gente vai fabricar 1 milhão o governo norte-americano, vamos fabricar 1 milhão de dólares a cada 2 anos. Então assim, existe inflação nisso, porém existe uma transparência nesse processo. Não é simplesmente um momento que fala assim, ah, vamos fabricar aqui, olha, tem uma crise aí, ó, uma doença vindo, ó, um problema, não sei o que, e vai lá e fabrica mais dinheiro. Não, existiria uma programação, o que traria muito mais credibilidade. Então, a moeda estatal, ela não tem credibilidade, ela também não tem lastro. Aliás, ela tem. O lastro é baseado na confiança dos políticos que gerem todo esse sistema. Então, o quanto você confia em seres humanos para decidir quando é o momento certo de fabricar mais dinheiro ou não? Eu particularmente não confio, eu apenas prefiro seguir na direção de que um método programado é algo muito melhor do que um método que deixamos para o fator humano decidir. Sem contar que, como que a gente vai provar que a quantidade de dinheiro fabricada foi exatamente aquela, né? Pode existir um grupo de auditoria e tudo mais, mas efetivamente quando a gente tem isso gravado em um algoritmo, numa blockchain e tudo mais, aí a coisa já fica diferente, todo mundo pode auditar. Então se tiver alguma diferença do que foi previamente programado, vai ficar algo gritante na blockchain, todo mundo vai ficar sabendo. Então assim, com isso a gente percebe, Bitcoin e muitas criptomoedas são infinitamente superiores à moeda estatal. Ah, mas tem o padrão petrodólar, meu amigo. Isso daí é um negócio que inventaram para te enrolar. Depois que você aprende isso e entende toda essa mecânica, esse tipo de informação aqui para você fica sendo apenas o óbvio do óbvio. Vamos ler aqui um trecho dessa matéria então, ó. As baleias, que são os grandes investidores de Bitcoin, que possuem mais de 100 Bitcoins, estão aproveitando o medo dos pequenos investidores que estão vendendo suas criptomoedas desesperados com a queda no mercado de criptoativos. Dessa forma, enquanto os investidores mais medrosos sofrem com a queda do Bitcoin e com medo de perder tudo, liquidam suas criptomoedas o mais rápido que podem. Os grandes investidores aproveitam a oportunidade e acumulam mais e mais Bitcoins. Então, como você pode ver, a pessoa que está dentro dessa visão de mundo, ela vai olhar apenas o negócio de frente, ela vai olhar lá o preço do Bitcoin. Preço do Bitcoin, 350 mil reais. Nossa, bateu 350 mil, caiu para 150 mil reais. Ah, não, estou pobre, e agora o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo. Agora, quem consegue minimamente dar uma espiada por trás da cortina, tentar olhar a coisa por fora, tentar olhar a coisa toda por cima, essa pessoa consegue ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que tem uma propensão maior de superar essas dificuldades que aquele que está no meio do turbilhão das ideias está sofrendo. Então você está vendo tudo isso aí por fora, por isso que eu disse, desvincule-se um momento do preço. Agora você olha para o preço novamente e, meu amigo, você começa a perceber que isso daí não é nada. Não é nada. Ah, o Bitcoin despencou, Bitcoin subiu. Ó, sai dessa, tá? A gente traz notícia aqui falando sobre queda, falando sobre recuperação de preço, falando sobre alta. A gente traz conteúdo de análise técnica, mas o que você tem que ter em primeiro lugar na sua cabeça é que o sistema financeiro atual,
hoje, que tem o Estado como centro de todo esse sistema, está fadado ao fracasso. E a partir do momento que você trabalha com criptoativos, com moedas descentralizadas, você tem uma propensão ao sucesso. Outro ponto que é muito importante é você entender exatamente a função do Bitcoin na sociedade, tá? O Bitcoin é a primeira criptomoeda, e eu digo a primeira porque houveram várias outras antes dela que tiveram características diferentes, mas não foram definidoras de mercado. Elas não definiram exatamente como seria o padrão de criptomoeda. Quando o Bitcoin veio, ele definiu especificamente esse padrão, e aquelas moedas que adequam-se a tal padrão a gente chama de criptomoedas. Tanto é que a gente tem milhas aéreas, a gente tem Microsoft Points, a gente tem pré-pago de algum ponto, de alguma empresa. Então a gente tem várias supostas criptomoedas que vieram antes do Bitcoin, mas a gente não considera. Mas o Bitcoin, ele veio para ser algo e tornou-se algo diferente. Então, embora ele tenha vindo para ser dinheiro, efetivamente, a sua estrutura não foi forte o suficiente para ser dinheiro. Então, ele acabou tornando-se reserva de valor. Isso porque vieram várias outras criptomoedas após ele, algo que não sabemos se Satoshi Nakamoto estava preparado ou não. Provavelmente ele não sabia que ele causaria, ou esse grupo de pessoas não sabia que haveria tal mudança no panorama depois que o Bitcoin foi lançado, mas por conta de existirem várias outras criptomoedas, o Bitcoin se fortaleceu e ele acabou superando a dificuldade prática. Então, necessariamente hoje não compensa você ir na padaria e comprar pão usando Bitcoin. Eu sei que tem a Light Network, que é esse remendo aí e tudo mais, mas efetivamente o Bitcoin tem sua maior característica como reserva de valor. Isso porque temos várias outras criptomoedas que são infinitamente melhores que o Bitcoin, são mais rápidas, trabalham com taxas muito mais baratas, inclusive muitas vezes gratuitas. Então não faz sentido algum você usar Bitcoin para ser efetivamente dinheiro. Trouxe até também uma matéria aqui do Brian Quarm, do Cointelegraph também, dando depoimento aí do Michael Saylor, né, o CEO da MicroStrategy. E ele acha que o Bitcoin é mais uma propriedade digital do que uma moeda digital. Ele estava falando na edição 15 do podcast Coin Stories, com a apresentação de Natalie Brunell, questionando se ele achava que o Bitcoin era uma ameaça ao dólar dos Estados Unidos. E Saylor respondeu: eu diria que é uma propriedade digital, é uma ameaça à propriedade. É particularmente uma ameaça às outras formas de propriedade. O ouro é uma propriedade, imóveis são propriedades. Não acho que o governo dos Estados Unidos seja ameaçado por imóveis, edifícios, empresas ou ouro. Então esse foi um comentário muito bem acertado aí. Efetivamente o Bitcoin não é eficaz como moeda, não é eficaz como dinheiro efetivamente, mas ele deu um coro já muito forte no ouro, e mesmo que tenha desvalorizado, a gente tem que levar em consideração que o ouro talvez exista desde quando a Terra existe. Agora, o Bitcoin surgiu em 2009. Então, para um ativo que nasceu aí há pouco mais de 10 anos, você chegar junto do ouro assim, sim você dá um coro no ouro. Isso é fato. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a diversificação da carteira, tá, pessoal? Então, eu acredito que o cara que ele vai trabalhar com criptomoedas é interessante que ele faça aí a sua reserva de valor em Bitcoin, tá? Isso daqui eu tenho que deixar claro por questões judiciais que não é uma dica de investimento, é apenas a opinião particular desse que vos fala. Então, algo que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Uma das moedas que a gente tem que prestar bastante atenção é essa bichinha aqui, tá? ADA Cardano. Aproveitando
que eu já ia falar dela, eu peguei essa matéria aqui. Cardano se aproxima do lançamento de contratos inteligentes com a nova testnet, tá? Enfim, tem sempre atualizações aí e tal. A gente fez um vídeo especificamente já falando sobre essa atualização mais recente, que foi com o Marcos, que é responsável pela parte de mídia a nível mundial da Cardano, não lembro exatamente o cargo dele. Ele falou da questão da Alonso e tudo, mas dentre as criptomoedas que existem aí no mundo, o CoinMarketCap e tudo, aqui eu acredito que tem o maior potencial de crescimento e aceitação é a Cardano, por diversos motivos, mas principalmente pelo fato de que ela está cada vez mais adentrando em todas as possibilidades de trabalho. Então ela trabalha com contratos inteligentes, ela trabalha de maneira efetiva como meio de pagamento. O termo do que é efetivamente científico é algo que se perdeu muito hoje. A gente sabe porque tá toda hora emissoras sem credibilidade nenhuma, como Rede Globo, jornais de péssima qualidade, como a Folha, o que tem aqui em São Paulo, né, o Estado de São Paulo. Assim, eles sempre usam o termo é científico ou não é científico quando eles querem dizer estamos corretos. Então, dane-se as informações, eles pegam lá um conjunto de pessoas que dizem o que eles querem que seja dito, então eles falam, isso é ciência, e a ciência diz que é assim, como se a ciência fosse só uma pessoa, um grupo de pessoas que decide o que é certo e o que é errado. Mas a moeda Cardano efetivamente trabalha baseada em testes científicos, baseada no conhecimento empírico para desenvolver, e eles fazem testes muito eficazes antes de lançar qualquer tipo de ação. Então, por conta desse e vários outros motivos, eu acredito que a Cardano tem uma projeção bem interessante. E agora, falando um pouco a respeito de outras moedas, vou até pôr aqui na tela da Binance para vocês darem uma olhada, tá? Eu não tenho essas criptomoedas, pelo menos não na ordem que elas estão aqui. Está apenas na ordem de que elas valorizam ou que eu não transferi para alguma outra carteira, enfim. Mas as moedas que têm uma projeção bem interessante, que eu acredito são essas, tá? Começando aqui, por exemplo, pela AXS, tá? A AXS é a moeda de um joguinho, então eu sei que parece idiota falar um negócio que nem esse, mas a questão, vou até entrar aqui no site da Axie Infinity para vocês darem uma olhada, tá? Mas a AXS é uma moeda, justamente na hora que eu fui entrar, mas a AXS é uma moeda que ela trabalha com a tecnologia do momento, que são as NFTs, é justamente a questão dos tokens não fungíveis. Então, o que acontece é que isso é muito interessante para a questão de artes, games e todo tipo de ação que é relacionado a itens únicos ou que tem uma determinada raridade. Então, explicando de uma maneira bem superficial, essa é uma moeda atrelada a esse jogo especificamente. Daí você fala assim, poxa, mas é uma moeda atrelada a um jogo, Marcos, o que tem a ver isso daí? Daí eu vou baixar aqui, vou rolar essa tela para baixo, que eu vou te explicar o mais importante em relação à XS, meus amigos. Olhem só isso daqui. Essas são as empresas parceiras e integrantes da ideia do Axie Infinity. Então você tem aqui, tá? Para começo de conversa, a gente vai citar a Binance. Dentro do universo das criptomoedas, essa é a maior corretora do mundo, maior corretora em volume de transações. Então, a maior corretora do mundo de cripto está envolta nesse projeto. Eles acham que esse negócio vai dar errado? Não acham. Que tem projeção para o negócio dar certo? Olha, porque tem a Binance, a possibilidade aumenta bem. Tem essa empresinha de fundo de quintal aqui também, chamada Samsung. Vejam só, Samsung é uma empresinha de fundo de quintal, ninguém conhece, né? Eles também devem ter entrado aí só porque não tem nome nenhum. E por fim nós temos a Ubisoft também, uma empresa aí que fez jogos como Assassin's Creed, além do Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, The Division, Rainbow Six, dentre vários outros, tá? Então, assim, são várias empresas extremamente relevantes em seus respectivos mercados, né, de corretora de criptomoedas, fabricação de componentes eletrônicos e smartphones, desenvolvedora de games e várias outras empresas no projeto. Então, vamos colocar assim na balança, né?
O projeto pode dar errado? Pode falhar? Pode não ir para frente? Sim, existe essa possibilidade, mas como tem presença de pessoas que têm interesse muito forte de que esse projeto vá para frente, por consequência, ele pode sim ir para frente, tá? Além disso, tá? Além da AXS, nós temos o Ethereum aí, que eu diria que não é a melhor criptomoeda do mundo, mas tem o seu adicional de senioridade, que é o quê? Começou antes de várias outras criptomoedas, revolucionou com a ideia dos contratos inteligentes, mas tem criptomoedas melhores, né? Igual o Bitcoin. Tem praticamente todas as outras criptomoedas são melhores do que o Bitcoin, mas o Bitcoin foi a primeira. Ethereum foi, digamos que, a segunda grande, maior criptomoeda, né? E com essa atualização 2.0 aí, que tá por vir, eu acredito que ela vai dar uma recuperada boa. Cardano, nós já falamos. Chainlink também é uma criptomoeda excepcional. A AVE, VeChain também tem eu acredito que tem uma projeção muito forte. Polkadot, Scale, né, que vai embarcar na mesma onda aí da Ethereum. Dash também é um projeto fantástico. Chilis também, muito boa. Tron, especificamente, é uma questão à parte, tá? Eu não considero que a Tron seja algo realmente descentralizado, verdadeiramente descentralizado. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas efetivamente Tron é gerida por uma empresa, quem toma o seu futuro em mãos, então não é uma comunidade descentralizada, mas sim uma empresa. Mas o que acontece é que essa empresa, até certo ponto, tem tomado boas decisões. Depois, eu poderia citar EOS, que é a mesma questão da Tron, só que ao mesmo tempo ela é inferior em relação a vários aspectos à Tron. Nós temos a Internet Computer, que também é uma moeda interessante, é um projeto assim avassalador, que tem uma possibilidade de valorização gigantesca, tá? Gigantesca. Talvez para o futuro possa até aí passar a Cardano, né? Inclusive, eu tive até um problema nesse vídeo aqui que eu gravei em relação à Internet Computer, que tem diversos desenvolvedores, né? Só que por um problema na edição, o vídeo dela, que era para ficar com uns 20 minutos, acabou saindo com 10 minutos, né? A gente teve que fazer alguns cortes aí, teve alguns problemas no meio do caminho. Mas se você depois olhar a minha análise da Internet Computer, não vai estar completa, mas ela está lá. BNB também fantástica, é a moeda da Binance. Alien Worlds, né, essa daqui é a TLM, eu ainda estou analisando algumas informações sobre ela, mas parece que dentre as NFTs vai ter um destaque grande também. Um outro destaque também é a Solana, que eu acredito ter um potencial fantástico diante do que a gente tem no mercado hoje. Tem até uma entrevista que eu fiz com o responsável pela parte de redes sociais da Solana aqui na América Latina, e ele explicou muitas questões a respeito dela e tudo, mas realmente um projeto fantástico. E tem várias outras com certeza, tá? Eu trabalho com várias outras criptomoedas, talvez tenha até deixado alguma das principais aqui de fora, agora não tenho certeza, mas sim tem outras moedas que eu trabalho, que eu faço hold, mas nesse momento eu vou apenas apontar essas aí. Então algo que eu gostaria de pedir a sua ajuda é que você colocasse aí nos comentários pra gente ir trocando figurinha, pra um ver o comentário do outro, qual criptomoeda, inclusive, que faltou nessa lista. Que criptomoeda você adicionaria também a essa lista aqui que seja interessante fazer hold? Então é isso, meus amigos, muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.